Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar falando sobre Forex, mercado Forex, né? Vou estar passando aqui algumas dicas de como você pode estar fazendo as suas análises do mercado, como você vai estar tendo uma tomada de decisão em determinada região, como é que eu faço as minhas marcações. Lembrando que eu não opero scalp, não opero day trade, as operações são de swing trade. Essa é uma plataforma MT4, né? No MT4, minha corretora, eu utilizo a Hantec. Aqui no meu canal tem um vídeo ensinando como você abrir uma conta de demonstração na Hantec para que você venha estar fazendo as suas análises também, tá bom? Eu não recomendo nenhuma pessoa começar logo com um valor real. Quando você for operar, treine na demo, né? Depois, quando você sentir confiança no operacional, aí sim você começa na real. Para você estar operando na conta real, você precisa de no mínimo, eu recomendo no mínimo uma banca de $100 para que não venha você fazer entrada e arriscar muito do seu capital. Então, se der para colocar 100, coloque 100. Se não der, coloque só 50. Mas lembrando que $100 seria um valor excelente para começar, tá bom? A corretora, ela é em dólares, ok? Deixa eu só onde fixa. A corretora, ela é em dólares, então eu tenho uma conta pequena de $162, um capital líquido de 184, né? Para mim tá fazendo minhas operações, 184, que é o valor que eu tenho, mais esse lucro que tá dando aqui embaixo. Aqui não tá contando o valor, tá contando pontos. Eu deixo a contagem de pontos, aqui embaixo fica o valor das minhas operações. Para mim voltar esse valor pro real, eu clico aqui com o botão direito, opção lucro, aí tem com pontos ou moeda de depósito. Aqui tá dando $2,46 e aí eu posso mudar novamente para valor de pontos, tá bom? A corretora, ela é muito simples de você estar trabalhando. A maioria das pessoas olham e acaba tendo dificuldade na corretora, né, na plataforma, mas ela é muito simples de você estar operando. Aqui em cima fica para vocês o time. Aqui são ferramentas como um zoom, diminuir, aumentar. Aqui seria enquadrar as janelas, os gráficos que você tem. Aqui é os tipos de candle, né? A gente utiliza esse candlestick. Aqui são os times, os períodos, né? Que é os time frame, mas já tem aqui, então não precisa. E aqui são as ferramentas que eu utilizo: a seta, o marcador, que é para me puxar para saber a quantidade de pontos, uma linha na vertical, uma linha na horizontal, uma linha na vertical, a minha linha de tendência. Para mim apagar é só clicar 2 vezes, aparece esses quadradinhos e aí remover. Tenho minha fibra de retração e a minha fibra de expansão, mas eu utilizo mais a de retração, ok? Aqui em cima, na parte de exibir, eu posso fechar esse aqui, ó, esse aqui embaixo, para esse só, deixar somente o gráfico. Aqui em cima em exibir, né? Eu vou clicar, eu adiciono tipo, a observação do mercado, que são as paridades, exibir o navegador, que são que aparece as minhas contas que eu tenho, os indicadores, tudinho, mas eu deixo isso aqui fechado, e exibir terminal. Terminal aqui embaixo seria a negociação, né? A ordem, o histórico de ordem, a exposição que você está, notícia, quantos alarmes você tem, e esses outros aqui. O que a gente utiliza mais seria negócio e histórico de conta, para saber quando uma conta fecha, né, ou abre, ok? Para você estar utilizando um gráfico, né, puxar um gráfico, você vai estar, eu não recomendo que você clique e arraste, porque se você arrastar esse gráfico, clicar e arrastar para cá para cima, ele vai substituir o gráfico anterior. Então você clica com o botão direito, janela de gráfico, aí você abre um novo gráfico e aqui você clica com direito
template e eu tenho a minha template salva, ele já faz a atualização da minha template automaticamente. Se você não tem uma template salva, é muito simples para estar salvando a template. Para fechar a janela aqui embaixo, clica com direito, fecha, né? Vamos carregar uma template nova aqui, uma configuração de template bem rapidinho. Não quero perder muito tempo nessa parte, porque eu tenho outros vídeos que mostra tudo direitinho também no meu canal. Então, na própria conta, no próprio vídeo que eu ensino a abrir a conta na Antec, eu tenho a configuração de template lá também. Então aqui, para me configurar minha template, eu clico com o botão direito, prioridades, aí eu venho o fundo, posso escolher preto ou branco, eu gosto branco. Aqui eu deixo cinza, que é o primeiro plano, ou preto, tanto faz. Grade, eu deixo cinza, porém eu vou já retirar ela. Aí barra de alta, preto, barra de baixo, preto, candle de alta, verde, candle de baixo, vermelho, e o resto eu deixo tudo igual. Aperto OK, já está configurado. Venho na opção de candlestick, dou um zoom, e aqui eu clico com o botão direito e tem retirar a grade, aqui ó, grade, e aí sai. Agora é só salvar, clico com o botão direito, template, salvar template, escolha o nome que você quiser, salvar, e a template está salva. Quando você for puxar um novo gráfico, né, ele já sai com a template carregada. Se você for abrir o novo gráfico, é só clicar com o botão direito, template, e a template que você salvou vai estar aqui, e pronto, prontinho, tá bom? Essa parte foi bem rapidinho, mas questão de conhecer a plataforma, tá bom? Depois eu faço um vídeo bem mais detalhado para nós estar se familiarizando com a plataforma. Mas praticamente é só isso, não tem muito segredo. Para você fechar uma ordem, tem um xizinho aqui do lado, você fecha a ordem, e para abrir a ordem, você vem aqui, ó, tem uma setinha bem no cantinho, você clica, e sell é venda e buy é compra. Aqui fica o lote, né? O mínimo de lote é 0.01, tá bom? Vai depender, se eu colocar um lote de 3, se eu clicar e não entrar, é porque o saldo que eu tenho não permite, não tenho margem para entrar com lote de 3 dólares, ok? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui, deixar somente que eu tenho ordem. Outra coisa também que eu acho bem interessante seria aqui para você atualizar e não deixar pegando muito espaço, igual eu faço aqui, ó, deixa bem pouquinho espaço. O que você vai fazer? Você abre, clica com o botão direito, aí auto-organizar, clica de novo e desmarca. Aí é só puxar, que ele fica pequenininho sem pegar muito espaço, tá bom? Uma das plataformas que eu utilizo para mim estar fazendo as minhas análises seria o TradingView. O gráfico do MT4 eu particularmente só utilizo ela para mim fazer as minhas entradas e puxo ali uma Fibo, né? Vou trabalhando nele mais na questão das minhas entradas, mas toda a análise eu faço no TradingView. A configuração de Fibo, vamos falar sobre a configuração de Fibo, eu vou estar passando logo. Observe que a minha Fibo ela tem 0, 2, a 23, 38, 50, 61, a 78, a 88, a 100, a 1272 e a 2000. Então essa configuração eu vou estar passando aqui bem rapidinho também. Clica com o botão direito clica 2 vezes na linha pontilhada, que vai aparecer um quadradinho aqui no cantinho. Aí em cima você clica com o direito e vai configurar Fibo, propriedades. Aqui é onde você adiciona ou remove. A de vocês, remova tudo que tiver, né? Tudo que aparecer você vai remover e vai adicionar essas Fibo aqui, a 0, 0.0.
0,236, aí 23,6. A próxima é a 0,38238,2, 0,5, 50,0, 0,618, 61,8, 1 na frente 100,0, 0,786 na frente 786. A próxima é 0,886, 886, sem o ponto na frente. A próxima é 1,272, na frente seria 1.272, sem o ponto. 161,8, 1.618 na descrição. 2, 2.000, 127, 127, 000, ou seja, 127 mil, tá bom? Essa é a configuração. Para digitar é só clicar 2 vezes em cima do número que você consegue escrever, tá ok? Então, ok, aqui é do mesmo jeito, 2 vezes, clicou 2 vezes, você consegue mudar. Primeiramente remova, depois adicione essas que eu falei, tá bom? Aperta ok e a fibra vai estar configurada. Vamos lá para a nossa plataforma do TradingView, onde eu faço as minhas análises. Aqui seria a minha plataforma do TradingView, né? Site, só colocar TradingView no Google que já aparece. Lembrando, crie uma conta e vou até mostrar como é que você faz para chegar nessa parte aqui que eu estou. Você cria uma conta, é grátis, gratuito, então você não vai pagar nada. Quando você abre a plataforma, ela aparece desse jeito aqui. Eu vou deixar na descrição o site da plataforma. Então ela aparece desse jeitinho aqui. Então você vem aqui e coloca qualquer paridade, pode ser euro, USD. E você vem aqui, ó, Forex, tracinho A, O anda FX. Sempre vai ser essa, ó, O anda. Então clicou, ele já vai aparecer o gráfico. Deixa ele carregar. Aí clica aqui, ó, gráfico completo. Aí ele já abre uma aba com todos os gráficos, né, já a parte já com o gráfico para você fazer suas análises. E aí você já pode fechar a anterior e fica com a nova aba. Tá ok? Uma das ferramentas que eu utilizo muito seria a lista. Aqui eu separo meus ativos. É só digitar aqui em cima o ativo que você quer e aí você adiciona ele aqui, ele vai aparecer nessa ordem. E são todos os meus ativos que eu trabalho, né? Falar com calma, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem problema. Se você achar que ficou muito lento, é só acelerar um pouquinho o vídeo na hora de assistir, que diminui bastante. As paridades que eu utilizo são Audi CHF, Audi CAD, Audi JPY, Audi NZD, Audi USD, CAD CHF, CAD JPY, CHF JPY, Euro Audi, Euro CAD, Euro CHF, Euro GBP, Euro JPY, Euro NZD, Euro USD, GBP Audi, GBP CAD, GBP CHF, GBP JPY, GBP NZD, GBP USD, NZD CAD, NZD CHF, NZD JPY, NZD USD, USD CAD, USD CHF, USD JPY. Aqui é o índice DXY, índice do dólar, o SMXN, que seria o dólar com o México, né, dólar mexicano. Aqui é o XAU USD, seria o ouro e o dólar, que seria o dólar e a moeda mexicana, né? E aqui é o XAU, que seria o ouro versus o dólar. O S30, que é o Dow Jones. O S100, que é o Nasdaq. E prontinho. Ok?
Desculpa a zoada. Tá só a caçamba mesmo aqui na porta de casa. Vamos lá. Voltando aqui pro vídeo. Essas são todas as paridades. Como é que eu vou fazer a minha análise? Como é que eu trabalho? Primeiramente, eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar da macro para micro. Então, toda vez que você vai fazer uma análise, você, independente de qual time você opera, você precisa fazer uma análise de um gráfico maior para operar no menor. Então, como são operações de swing trade, então são operações mais longas, a gente vai estar usando como referência o gráfico diário. Aqui em cima fica a paridade, aqui fica os time, mas é só clicar aqui que aparece os time, tá bom? Aqui são as ferramentas que você utiliza para fazer suas marcações. Aqui embaixo eu aperto e apaga tudo. Vamos pelo primeiro, Audi CHF. O que eu vou observar nesse gráfico? Vamos lá. O bom do TradingView é isso aqui, ó, que o gráfico ele flutua na plataforma. Então você consegue ter uma visão melhor, você consegue compactar os candlestick, né, que são os candles, opção candlestick, e você consegue compactar e ver ver melhor do que no MetaTrader 4. O MetaTrader 4 é um gráfico mais achatadinho, então você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Até para quem opera opções binárias, até quem opera, eu recomendo que faça suas análises no TradingView. O que eu tenho que observar aqui? Um gráfico diário no Audi CHF. Eu tenho que observar o seguinte, eu tenho nesse mercado aqui uma tendência de queda, né? Então eu tenho uma forte tendência de queda, você pode observar. Primeira coisa que eu tenho que observar, uma forte tendência de queda. Qual é a tendência desse gráfico? Então é uma tendência vendedora, então eu vou estar fazendo vendas, só poderia estar trabalhando uma compra nesse gráfico aqui se ela fizesse esse movimento aqui, a partir do momento que ela romper esse LTB e fazer o pullback, né, fazendo uma nova pernada aqui. Para me dar um zoom no gráfico, seria aqui, nesse mais aumentar. Aí você seleciona só a área que você quer dar um zoom. Por exemplo, eu clico no mais, aí eu seleciono a área que eu quero um zoom e ele já amplia. Então, para mim estar trabalhando compras nesse gráfico, é necessário que esse gráfico ele faça uma impulsão de alta, né? Então, o mercado teria que fazer essa impulsão aqui, uma tendência de alta, rompendo esse topo, esse topo e esse topo. Enquanto o mercado não romper esses topos, eu trabalho venda nesse gráfico, né? Então, como o mercado não rompeu esse topo anterior, eu trabalho venda. Então, se ele rompesse, teria que romper superando o topo anterior, aí eu aguardo ele voltar na minha região de Fibo, que seria, a Fibo fica aqui, nesse setinho, clica na setinha do lado, tem Fibo de retração. Vou puxar do final da impulsão ao início da impulsão, início da tendência, e eu teria toda a minha região de preço ali para estar trabalhando, que seria a região de 61 com a região de 50 e a região de 38. Então, tudo isso aqui daria para estar trabalhando a reversão do preço, né? Observe que o mercado várias vezes ele ficou tocando aqui na região de 50, rompeu, depois voltou, ficou respeitando a região de 50, né? Então, várias vezes o mercado respeitou essa região. Então, quando o mercado voltar, eu posso estar trabalhando compra nessas regiões. Aqui na região de 50, posso trabalhar na 61, 50, 38. Vai depender se eu vou ter margem para aguentar esse stop. Vamos lá, como seria essa margem? Aqui tem uma ferramenta que você calcula. Isso aqui você calcula posição de compra, posição de venda. Você calcula os pontos.
Tipo, eu vou procurar aqui uma posição de compra. Se eu comprar na região de 50, o meu stop é um stop técnico de 500 pontos. De 500 pontos. E o meu alvo seria no final aqui, o primeiro alvo no final da impulsão. Aqui fica, você observando, fica muito próximo, mas é porque está no diário. Quando eu puxo uma fibo e faço toda a marcação, eu vou para o gráfico de H1. Estou só mostrando aqui, mas já lá na frente eu falo como se puxa. Aqui é só um exemplo, tá bom? Então aqui seria uma suposição de uma próxima entrada de compra. O mercado não está fazendo isso. Como o mercado não se encontra numa tendência de alta, não adianta a gente estar pensando em alta. Vamos fazer toda a nossa análise para venda. Então, o gráfico aqui eu tenho uma forte tendência de queda, né? Eu tenho um gráfico, uma tendência de queda sendo respeitada. Eu vou para o gráfico de H1. Observo no gráfico de H1 uma região, tanto dá para observar no diário, né? Tanto dá para observar no diário aqui, que eu tenho uma região de suporte, como dá para você ir a H1, você vai ver também a região de suporte que foi rompida. Observo no meu gráfico de 1 hora, observo que tinha uma região de suporte, que foi aqui, e o mercado, em uma tendência de baixa, rompeu esse suporte. A partir do momento que o mercado rompe esse suporte, eu fico aguardando o final dessa impulsão, né? Por quê? Para mim tá puxando a minha fibra e tá trabalhando. Eu sei que toda essa região de preço aqui, ó, que foi rompida, é uma região forte. Então, o que eu vou fazer aqui nesse gráfico? Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a minha fibra. Observe que aqui no finalzinho, o mercado já está voltando, né? O mercado já está corrigindo. Então, eu observo aqui, puxo a minha Fibonacci, puxo a minha Fibonacci do final da impulsão ao início da impulsão. O mercado estava em cima, rompeu esse suporte, voltou. O mercado rompeu, voltou, testou aqui a região e voltou a cair fazendo a segunda pernada. Aqui ela não chegou na região de 38, não corrigiu na região de 38, né? Então ela só teve força para ir até aqui a região de pullback e voltou a cair. Vamos puxar uma fibo para a gente ver até que ponto. Para apagar é só clicar com o botão direito e remover. Vamos ver até que ponto o mercado corrigiu aqui. Essa primeira. O mercado só foi até a região de 61 da Fibo e caiu. Região de 61, não falei para vocês que são 3 pontos de reversão? 61, 50 e 38. Até abaixo da 23 ainda considero reversão, mas aqui são os pontos que eu entraria. 61, 50 e 38. Então ela fez a primeira impulsão, rompeu o suporte, corrigiu na 61 e voltou a cair. Agora eu vou para a minha segunda impulsão. Então eu vou puxar aqui, né? E vou aguardar as minhas regiões de entrada. Quais seriam? Região de 61, 50, 38. Qual é a melhor região para mim? A região de 38. Por quê? Porque eu vou ter esse fundo aqui. Uma trava de preço. Então, eu vou ter esse fundo aqui. Então, a região de 38 seria a melhor para mim estar trabalhando. Com a trava de preço.
Então aqui, quando o mercado retornar na região de 38, eu vou entrar vendido a favor da tendência macro. Vamos fazer a previsão aqui da venda. Na 38, vou deixar 500 pontos de stop. Pontos de stop. Deixar 500 pontos de stop e o meu primeiro alvo seria aqui na região de 100 da Fibonacci. Puxei de baixo para cima, em cima eu tenho um 0 e embaixo eu tenho 100. Prontinho. Aqui seria a minha entrada, quando ela retornar na região de 38 da Fibo, eu entro vendido. Magrela, tocou na região de 38, eu já entro vendido? Não. Lembrando que aqui é swing trade, então nós temos tempo até para receber uma confirmação dessa região. Como seria essa entrada? É necessário que o mercado faça esse movimento aqui. O mercado faça esse movimento aqui, ele vem subindo, subindo, subindo. Quando chegar na região de 38, que ele sobe, rompe 38 e feche o fechamento de vela, ela fecha abaixo da 38, assim deixando um pavio, né? Deixando um pavio. E aí, esse pavio vai mostrar para mim que que ela respeitou a região de 38. Houve uma retração naquela região de 38. Então, com esse pavio, seria o meu gatilho de entrada. Um candle de H1, ter rompido a 38 e ter voltado e fechado abaixo da região de 38. Qual seria outro gatilho de entrada? Suponhamos que o mercado 9 da manhã, 9h30 da manhã e 10 da manhã fecha um candle de H4, né? E você vai fazer uma entrada. Suponhamos que esse candle rompa aqui a 38 e 9h30 da manhã e já está retraindo. E aí você vai esperar a vela de 10 horas, né, fechar, o candle de 10 horas fechar. O candle de 9 horas fechar, desculpa. O candle de 9 horas fechar para você entrar. Só que quando ele fechar vai ser 10 horas. E 10 horas também fecha um candle de H4. Ou seja, aí você vem aqui para o time de H4, o gráfico de H4, e você observou no gráfico de H4. Você observou no gráfico aqui de H4 que ele fez tipo um padrão mais forte, né? Uma estrela cadente, que seria esse padrão aqui. Seria esse padrão aqui, ó. Né? Fechou. Que ele tiver fechado aqui, né? Abaixo da região de 38, desculpa que eu coloquei muito em cima. Fechando abaixo da região de 38, formando um candle de H4. Ou seja, isso significa que é mais forte ainda, que aquela entrada tem uma confluência com um time maior, porque quanto maior o time, mais forte é a entrada, né? Confirmação do candle. Então vai ficar mais forte aquela região de reversão. Então ficou perto ali dos candles de 10 horas, seria 6 da manhã, 10 da manhã, às 14 da tarde, né? São os candles ali de H4. Então, quando tem um fechamento de H4 que está dando confluência com a sua entrada, na hora da sua entrada fica melhor. Então, quando eu for fazer uma entrada 9 da manhã e eu não estou muito certa daquela entrada, eu aguardo o fechamento da vela de 10 horas, que seria uma confirmação de um candle o fechamento de H4, e aí eu teria uma entrada mais segura, ok? Então aqui a minha análise é essa.
a minha análise para ao DCHF nessa semana é aguardar a região de 38, o mercado tocar, confirmar para mim, né? E descer. Aqui seria a minha entrada no ao DCHF. Ok? A minha próxima paridade, aqui eu já não faço mais nada, só deixo isso aqui marcadinho para me saber. Aí eu venho bem aqui, se tivesse bem próximo, eu aperto na bandeirinha para saber que eu já tenho uma análise ali que está próxima. Como está um pouco longe, posso deixar desmarcado. A próxima seria a AudiCAD. Faço o mesmo processo, que é um processo um pouco mais rápido. Coloco no diário, vejo o que o mercado está fazendo, observe que eu tenho uma linha de tendência de baixa. Só que ao contrário de lá, essa linha de tendência ela já foi rompida, né? Essa linha de tendência ela já foi rompida, o mercado já mostrou um padrão altista aqui nessa região, porém ele não passou daqui, ó. Ele não passou dessa região de suporte, que foi rompido e voltou a tocar aqui em cima e tá despencando novamente. Então, eu continuo tendo um gráfico em queda, né? Pois ele não superou a região de topo. Observe que o mercado estava lateralizado, teve uma queda, rompeu, porém ele ainda não fez a correção dessa pernada do diário. Ele ainda está vindo fazendo a correção para seguir esse movimento aqui, ó. Para seguir o movimento altista. Então, como é um gráfico diário e eu faço operações no D1, ou desculpa, no H1, então dá para me trabalhar essa impulsão de queda, trabalhando ainda a força vendedora do gráfico em busca da correção do preço. Então aqui, se eu puxo uma FIBO no diário, eu puxando uma FIBO no diário do início ao fim dessa impulsão, ou do final da impulsão ao início da impulsão, eu tenho uma região de preço. Então, observe que o mercado ainda não tocou 61, que é nesse acúmulo de preço. Né? O mercado ainda não tocou 61, que é esse acúmulo de preço aqui. Eu tenho esses fundinhos aqui, eu tenho esse aqui. Então, o mercado tende a vir buscar aqui essa região de 61, 50 ou 38. Podem chegar até na 38. Todas essas regiões são região de reversão. Como ele ainda está em queda, eu observei que o mercado está em uma tendência de queda. Eu vou agora para o meu H1, que seria no meu H1. Que seria aqui no meu H1. Observe o seguinte, eu tinha um mercado aqui nessa região toda lateralizada, nesse canal, né, região de suporte. E tinha essa região de resistência. O mercado rompeu, o mercado passou bastante tempo aqui nessa região de lateralização. O mercado rompeu. Agora é somente aguardar o mercado retornar. No momento ele ainda está em queda. Pode observar que o gráfico ainda está em queda. Então, quando esse gráfico começar a retornar, eu vou ter, né? Quando ele começar a subir aqui, ó, eu puxo a minha FIBO do final ao início aqui. Por que que eu puxei aqui? Porque seria uma impulsão maior. O mercado estava lateralizado, caiu. Aí corrigiu a primeira impulsão, caiu. Ó, pequenas correções. Mas eu quero uma força maior. Então eu pego essa impulsão maior aqui. E teria para mim toda essa região aqui de 38 mais forte para mim fazer as minhas entradas.
melhor do que 50 e melhor do que 61. Então seria a 38, que já bate confluência com esse fundo, com esse aqui, toda a região de preço. Então quando ela tocar na 38, eu vou e faço a minha entrada. Então eu vou fazer o que? Já deixo marcadinho, uma canetinha que é para mim saber aqui, bateu 38, eu entro vendido, buscando a minha região aqui de 100. Aqui houve um padrão um padrão de baixa, né? Houve um padrão de baixa, o mercado estava lateralizado, ele fez aqui, ó, um Mzinho, topo duplo, né? Antes de começar a descer, corrigiu, acumulou, caiu. Ok? Então posso aguardar essa região dessa impulsão aqui. Na verdade eu puxaria até mais. Porque essa impulsão, nós analisando aqui, ó, mercado subiu, fez um topo, desceu, fez um fundo, subiu, fez um topo, caiu. Aí o mercado corrigiu e despencou. Então eu puxaria daqui, ficaria melhor. Ajustando do final ao início. E a região de 38 dá bem mais confluência. Ó, aqui fica bem melhor, pois eu vou ter aqui, aqui, vou ter aqui. Então eu tenho 2 pontos de entrada. Seria região de 50, mercado retornando na região de 50, eu posso fazer a minha primeira entrada. Se ele subir, respeitar 38, eu posso fazer a minha segunda entrada. Então 2 pontos de entrada no wildcard. Colocaria uma venda, né? Uma venda, 500 pontos. Lembrando que se pega na 50, fica um pouquinho mais arriscado, né? Para uma conta pequena, fica um pouquinho mais arriscado, né? Mas se não der para pegar na 50, pois o valor da sua conta for baixo, é só aguardar a região de 38, que fica bem melhor. E ela ainda fica aqui na 23. Geralmente eu gosto de deixar no mínimo aqui 50 pontos acima da 23. Por mais que dê 544, tenha passado um pouquinho, mas eu não gosto de deixar o stop dentro da região de 23. Quando eu deixo um stop dentro da região de 23, eu sei que aquele trade, ele é um trade mais arriscado para mim. Então, se eu for fazer, eu assumo o risco, entendeu? Mas geralmente eu deixo aqui acima da 23. Então, deixaria 500 pontos, 50 pontos acima da 23. Se ficar dentro do valor de 500 pontos, fica bom para uma conta pequena. Se a magrela, eu estou colocando 50 pontos acima da 23 e está dando de stop, a minha conta é de $100, está dando um stop de $15. Então, essa operação não é para você, não entre. Deixa eu tomar uma água. Então, vamos lá. Então, seria essa, que a gente estaria esperando essa região, tanto da de 50 como da de 38, é uma região boa para você estar fazendo a entrada. O stop ficaria 50 pontos ali acima da 23. Vamos ver outra paridade aqui, não seja uma... Não vou fazer todas porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos lá, vamos Euro-USD. Eu tenho um Euro-USD, vou para o diário. Né? Observo, o que eu vou observar aqui no diário? Eu vou observar a tendência macro. Qual é a tendência macro? Mercado teve essa região aqui de fundo, tem essa região de fundo, na verdade, tem essa região de topo aqui,
O mercado se encontra numa região de correção, porque se eu puxo uma fibo dessa última ao início, eu tenho uma região de 38, ou seja, o mercado está corrigindo toda essa pernada de impulsão de baixa. Então aqui seria uma correção, né? Então aqui, o que eu faria aqui? Faria o seguinte, eu observo aqui no meu diário, né? Um detalhe que eu não falei no outro, um detalhe muito importante, que você tem que ver o fechamento do candle do dia anterior, né? Por exemplo, ontem fechou um candle de alta, então cuidado, provavelmente no outro dia ele pode ter uma leve alta para depois cair, tá bom? Então sempre dê atenção ao candle do dia, do fechamento do dia anterior. Se hoje esse candle fechar de baixo, de alta, né, na verdade, como ele está fechando aqui, provavelmente amanhã ele possa subir um pouco mais aí para depois cair, caso seja uma região de reversão. O que eu observei aqui nesse gráfico? Eu observei que eu tenho um gráfico em uma tendência de queda. Eu tenho um gráfico em uma tendência de queda, bem visível essa tendência de queda, uma linha, uma LTB de queda aqui, bem visível. O mercado está fez, caiu, lateralizou, corrigiu, caiu, lateralizou, corrigiu. Provavelmente esse mercado venha cair novamente, né? Então, eu posso trabalhar com esse preço, né? Um possível fundo até essa região de preço aqui. O mercado, como está na região de topo, ela tende a vir buscar um próximo fundo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou para o gráfico de H1, já sei que a tendência é de queda. Venho aqui no gráfico de H1. Observo que o mercado tinha essa lateralização, era um canal, uma região de resistência, uma região de suporte, né? Esse suporte ele foi rompido, o mercado testou, segurou o preço, foi buscar uma região mais alta, caiu, depois subiu novamente, fez uma leve tendência de alta aqui para corrigir toda essa pernada. Então, o que eu vou fazer aqui nesse mercado? Ele fez o seguinte, eu procuro venda. Se eu procuro venda, vamos ver o que o mercado fez. Depois que o mercado saiu da lateralização, ele rompeu, aí ele fez uma pernada de alta, caiu. Uma pernada de baixo, caiu. Outra pernada de alta, caiu. Fez um topo pequeno, caiu, né? E agora o mercado voltou novamente a testar esse topo aqui. Então, o que eu vou esperar nessa região de preço? Eu vou esperar um padrão de água 4, tipo uma estrela cadente, um golfo de baixo, uma rejeição dessa região. Para quê? Para que o mercado volte a cair e eu entrar vendido. Se eu puxo uma fibra desse fundo aqui para o início da impulsão, o mercado está na região de 50, né? Então esse mercado ele pode sim vir até aqui a região de 38 e depois da de 38 ele voltar a cair, formando, né, um possível ombro cabeça ombro, um padrão de queda. Exemplo, o mercado está fazendo aqui, né? Ó, ele faz um topo mais alto, cai, faz um topo mais baixo, na superação do fundo aqui. Eu entro vendido. Bom, então eu tenho que, como é uma região muito de confluência e o euro, o USD, que é o dólar, né? Uma moeda muito forte, o euro contra o dólar. O euro como uma moeda base e o dólar como moeda de cotação. O dólar é uma moeda muito forte, então é bom você aguardar regiões fortes para você estar entrando, né? Então aqui eu deixaria sim ele fazer um topo mais alto para quando ele cair, na correção desse topo eu poderia entrar ou aqui
poderia entrar ou aqui, ou uma segunda entrada aqui, buscando os meus pontos. Então, por enquanto, eu só deixo uma fibra desse fundo para esse topo. E vou aguardar, vou deixar o mercado andar para mim estar fazendo uma entrada melhor no EURUSD. Então, ele ficaria aqui desmarcado. Magrela, mas ele fez essa pernada aqui. Aqui eu entrei, essa entrada aqui eu peguei, eu surfei 1000 pontos, né? Ela deu 1000 pontos e voltou toda para a região de preço. Provavelmente ele vai superar esse topo aqui. Então eu não recomendo que você entre agora para venda, a não ser que o mercado toque aqui na 38 e mostre algum padrão de reversão forte. Você entraria ali com 500 pontos de stop, buscando a sua região de 100. Outra análise aqui. GBP CAD. GBP é uma das paridades mais caras que tem para se operar com capital pequeno, né? Mas seria o mesmo princípio. Vamos para o gráfico diário. Observo qual é a tendência desse mercado. Ele tem uma tendência baixista. Ele tem uma tendência baixista, ó, que já foi rompida a LTB, uma linha de tendência de baixa, ela já rompeu, fez a correção dessa pernada aqui. Vamos puxar uma fibra para a gente ver do início ao final. Fez a correção mesmo na região de 38, subiu, voltou para 100%. E voltou a ficar aqui consolidado. Ou seja, esse mercado ele nem rompeu. Depois que ele fez a correção, né? E aqui corrigiu, ele nem rompeu o topo anterior para continuar uma tendência de alta e nem rompeu o fundo para voltar para uma tendência de baixa, né? E nem rompeu o fundo, que ele teria que romper aqui para voltar para a tendência de baixa. Então é um mercado que se encontra extremamente consolidado nesse momento. Então tem que ter bastante cuidado. No gráfico diário, né? Venho aqui no diário. Dá para me observar bastante essa consolidação. Eu busco entradas de venda, né? Então, eu puxaria aqui minha fibra do final dessa impulsão ao início. E eu busco regiões de venda. Então, o que eu quero que esse mercado faça? Rompa o fundo para corrigir e aí eu fazer a minha entrada. Então, ela tem que romper essa região aqui de 78 com 88. Vou deixar ela romper toda essa região de preço. Ela rompendo vai fazer uma impulsão de baixa, uma tendência de baixa, uma força vendedora. Quando ela voltar para corrigir, eu puxo a minha fibra. Do final para o início. Aguardo a região tanto de 61 como 50 e 38, são 3 pontos de entrada. Se a 61 ficar cara, eu vou para 50, se a 50 ficar cara, eu aguardo na 38. Posso colocar o stop acima da fibra de 23, 50 pontos, né? Lembrando, se esses 50 pontos der mais do que o seu stop suporta, não entra. Essa operação não é para você. Vamos fazer uma marcação aqui, vamos calcular
Vamos calcular aqui. Seria aqui, mais ou menos aqui. E cá. Puxar uma fibra, só dando um exemplo. Digamos que eu vou fazer aqui a minha entrada de venda na fibra de 38. Então, eu coloco na 38 e vou colocar 500 pontos. E aqui, ó, 501 pontos. Então, ele vai ficar abaixo da 23, poderia subir um pouquinho, poderia, deixando ali 50 pontos acima da 23 para ficar mais seguro, né? E aí daria para me entrar, ficaria com capital, entrando com lote de 0,01, ficaria 6 dólares e 67 de stop, né? Daria para entrar. Se você achar que não dá, não entra. Se você acha que sua banca, não, seu capital não aguenta um stop de 6 dólares, então não entra. Né? Mas o certo seria, no mínimo, ficar aqui 50 pontos acima da 23. E o stop, o take, né? Pode colocar. O primeiro take seria aqui na 100. O primeiro take seria na 100. O segundo take seria aqui na 1.272 e o terceiro alvo seria aqui embaixo na de 2000, né? Por que sempre a gente espera num swing que essa pernada venha andar aqui 2.000 pontos, 1.200 pontos? Porque o intuito, quando o mercado faz uma correção, ele vai fazer uma nova impulsão de baixa. Então, quando ele faz essa nova impulsão de baixa, ele tende a romper o fundo anterior, né? Isso é bem óbvio. Então, ele tende a fazer esse movimento aqui, ó. Ele cai, aí ele vai e sobe, corrige. Quando ele cai, ele tende a romper o fundo anterior, e aí ele fazendo um fundo mais baixo que o outro e formando uma tendência de baixa. Por isso, né, que você pode aguardar ali uma região mais baixa para pegar um take maior. Então aqui seria, né, essa projeção para GBP CAD, caso ela venha cair e superar toda essa região consolidada. Caso o mercado mude, que ele pode simplesmente ir para o outro lado, teria que romper o topo, que seria o topo anterior. Quando ele voltar corrigindo, poderia entrar comprado. Mas acredito muito mais na venda aqui. Porque você tem que entender o seguinte, que tirar da cabeça esse negócio de Forex é para quem tem muito dinheiro, Forex é mais difícil. Aqui não tem tempo, né? Não tem tempo. O importante é você fazer uma análise dessa entrada. Vamos analisar essa entrada que eu fiz bem rapidinho. Essa entrada foi a GBP Audio, vamos colocar lá no gráfico. GBP Audio, cadê ele? Aqui, ó, tá aqui. Num gráfico diário, nós olhando num gráfico diário, eu tinha toda essa região aqui de correção do preço. O gráfico está num padrão de queda. Por que queda? Deixa eu apagar essa fibra aqui. Para vocês verem melhor. Ó, um gráfico com uma tendência de queda, porque rompeu essa LTA diária, né? Ela rompeu, caiu. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor, senão fica muito pequeno. O mercado rompeu, caiu, corrigiu, caiu novamente, fez um fundo mais baixo que o outro. O mercado voltou a testar, formando o que? Topo duplo, né? Que é um padrão de tendência
o final da tendência. Aqui vai se iniciar uma tendência nova de queda. Se fosse fundo duplo, se iniciaria uma tendência de alta. Então aqui foi um padrão, né, uma reversão de tendência, padrão de reversão. E aí eu entrei vendido. Como é que eu fiz essa entrada? Como é que eu fiz essa entrada? Eu fiz essa entrada da seguinte maneira. Eu vim aqui no meu gráfico de 1 hora. Meu gráfico de 1 hora. Deixa eu minimizar aqui. Região de resistência. Ó. Tá vendo? Região de resistência. O que foi que eu aguardei? Aguardei no H4 ele me dá um gatilho de entrada. No H4, observe que meu candle de H4 ele veio na região, né, ó, subiu e deixou essa velinha, respeitando a região de preço, mostrando uma tendência de baixa. Foi aí que eu entrei, né? Entrei, porque houve essa rejeição, aqui seria, não considero um harami de baixa, né? Porque a vela teria que ser só 30%, até 70%, eu acho muito grande, então não considero um harami, mas eu vi toda essa força, né, vendedora respeitando a região. O pavio foi lá em cima e retraiu, o preço foi lá em cima e retraiu, então eu entrei vendido. Aí o que eu fiz aqui para me fazer a entrada? Eu puxei uma fibo do final ao início, né? Fiz a minha entrada, aqui que ela fechou abaixo da 88. Fechou abaixo da 88. Eu entrei vendido. O mercado ainda foi lá em cima, me assustou um pouquinho, mas deixou um pavio belíssimo aqui. Tá fechando essa vela de H4, vai fechar agora com um super candle de reversão de preço, né? Um candle de baixa aqui, uma estrela cadente, martelo invertido, que seja. Uma estrela cadente que é um sinal de reversão. Observe o tamanho da sombra, né? Em relação ao corpo da vela. E aí, ou seja, eu tenho bastante força vendedora. Tá ok? Aí eu entrei vendido. Entrei vendido. E eu já estou travada no 0 a 0, né? O stop estava 500 pontos. Estava mais ou menos aqui. Quando ela desceu 300 pontos, eu travo no 0 a 0. Essa seria a regra para travar no 0 a 0. Quando eu travo no 0 a 0? Quando o mercado desce 300 pontos. Quando ele descer 300 pontos, você pega o seu stop, que estava 500 pontos acima, e coloca pelo menos ali 20 pontos abaixo da entrada. E aí você fica travado. A partir desse momento, você não tem mais risco de perda, né? O meu alvo, observe o mercado, que ele tem umas travas de preço, que seria aqui, ó, na região de 50, observe que o preço acumulou, veio até aqui na 38, tem esse topo aqui. Então, o mercado ele vai ter um pouco de dificuldade, porém, se ele rompe isso aqui, se ele romper essa região aqui de 50 e 38, o mercado tende a fazer esse movimento, ó, e voltar a buscar a minha região aqui de 0. Então, eu busco um take aqui embaixo. Daqui para baixo vai dar mais ou menos 4.293 pontos, né? Então, eu busco a correção de 100% do movimento da tendência. Então, se ela subiu, agora eu acredito que ela venha descer e corrigir 100% do movimento. E é isso aí.
voltando pra cá, né? O GBP áudio, então a minha entrada, minha análise ficou aí. Antes que eu finalize o vídeo, vou passar só a configuração da FIBA aqui do TradingView, antes que eu esqueça. Configuração da FIBA. Puxa a FIBA normal, clica com o botão direito, configurações, e tá aqui a configuração da FIBA. É só parar o vídeo, ó, e digitar do jeitinho que está aqui. E aqui embaixo, só fica assim, ele aparece assim pra vocês, mas só diminuir que a cozinha do meio sai, ó, tá vendo? Você tira que fica melhor. E aqui vem esquerda, você coloca direito. E apertar aqui modelo, salvar como, copie seu nome, pode o seu nome, o que você queira salvar, e ok. Prontinho. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas o intuito aqui é passar para vocês o máximo de informação possível, como eu opero. Não deu para mim, claro que não daria para me passar tudo que eu faço, mas no outro vídeo que eu falar sobre Forex, a gente vai estar conversando sobre os padrões, sobre a reversão, sobre os candle, né? Vamos falar, cada vez que eu fizer análise, eu vou estar falando mais sobre tudo que eu utilizo, que seria a FIBA, né? Suporte, resistência, LTA e TB. Isso que eu utilizo. E utilizando também as figuras gráficas e os padrões de candle. Tá bom? Pois é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e assinar o sininho das notificações. E a zoada até é grande hoje aqui, viu? Mas assim mesmo. E é isso aí. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tá bom? Beijos.